Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas, sobre restauração de casamentos. E nos perdoem aí, né? Talvez algum ruído aí de fora, algum barulho, nós não estamos na nossa casa, mas a gente não podia deixar de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho pra vocês, porque já virou hábito, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como a Camila falou, nós estamos na nossa casa do São Paulo, estamos na casa do litoral, então pode ser que tenha algum barulhinho aí de fundo aí, é tudo caseiro, né? A gente não prepara nada, então, mas Deus é tão bom que estava tão alta a música que agora parou. Não fala assim, não prepara nada, porque aí parece que a gente vem de qualquer jeito. Não prepara que eu digo, tipo assim... não vamos no estúdio. Exatamente. A palavra já é preparada por Deus, como eu sempre falo, aproveitando, já que ela falou isso, de novo reforço, a palavra é ministrada por Deus agora, nesse exato momento, né? Ela prepara um tema, e só que o que vai sair da nossa boca não é... Por que a gente não fica estudando? Porque eu creio que o que tem que sair da nossa boca tem que ser aquilo que vem do Espírito Santo. E o que vem do Espírito Santo, ele sai no momento, né? E repetindo agora, silenciou. Olha como Deus é bom, né? Tomara que continue assim. É isso aí, gente. E eu estava pensando em algo que pudesse agregar, claro, a nossa intenção aqui é em ajudar vocês. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo se você achar interessante. Eu já falei sobre isso diversas vezes, mas hoje eu resolvi, decidir ouvi-lo, para que ele fale para vocês o que ele pensa. O nosso tema é: quais são, na opinião dele, porque eu já dei a minha aqui algumas vezes, 3 erros que vocês não devem cometer durante o deserto. Então, a visão de quem esperou, de quem viveu o outro lado, o que ele entende que vocês não podem cometer de erro, para acelerar esse processo, para sair logo do deserto e para vocês saírem para a terra prometida, Então... 3? 3. Cara, tem que ser 3. Número? Minha vida é perseguida por números. 3, vai lá. Vamos lá. Primeiro, o que você acha de mais importante, de frente com a K? O que você acha, assim, pensando no que elas... Número 1, que elas não devem cometer, assim, que você acha que se elas fizerem isso, a restauração não vai acontecer. Eu vou falar de duas situações, foi o que eu falei para ela. Como eu fiquei muito pouco tempo no deserto, foi rápido, no deserto foi 15 dias, o meu deserto. Então, praticamente eu não cometi erro, eu já estava dentro do erro, só queria sair dele. Então... Não é sobre você, amor. É o que elas não podem cometer. Exatamente, por isso que eu vou falar as duas situações. E as duas situações que eu digo é tipo assim, o que eu vi que ela cometeu de erro e o que eu acho hoje, pelo que o Espírito Santo me mostra, que uma pessoa, não é mulher ou homem, qualquer pessoa que entra no deserto não deve cometer, tá? Então, a primordial, você tá aí, vou dar exemplo, tem que dar exemplos, tipo, não de pessoas, nem nome, nem nada, mas vou dar um exemplo. Seu marido saiu de casa, vou dar de marido porque tem é a maioria aqui, tá? Mas tem esposas também. Seu marido saiu de casa, aí tá lá, sei lá, com uma OM, uma amante aí e tal. Aí você, para se aparecer, você quer arrumar alguém para mostrar para ele que você tá com alguém. Ponto. Você voltou para o último lugar da fila, pode ter certeza disso. Você não só voltou para o último lugar da fila, como você atrasou a sua restauração, como você machucou você, vai se machucar, vai doer e você vai machucar ele. Então tem coisas, você que está começando agora no deserto, eu falei isso acho que ontem com a minha esposa, tem coisas que não precisa você fazer. Tenta eliminar algumas situações, porque isso, por mais que você esteja restaurado, ela vai ficar martelando na sua cabeça pro resto da vida. Ela martela, no resto da vida.
Então tem situações que você, mulher, que se você fizer, seu marido vai voltar, eu creio nisso, você está cedendo, né? Porque se arrepende, volta lá no final da fila, mas vai chegar o seu momento da restauração e do final do seu deserto. Mas vai ter coisas que vai ficar na mente dele. Muitas vezes ele não vai falar para você, mas vai ficar na cabeça dele. Então quanto menos coisas erradas você fizer, menos ele vai ficar lá na cabeça dele martelando quando ele voltar, né? Então, na sua visão, a primeira coisa que quem tá aí do outro lado, buscando por restauração, não deve fazer é arrumar alguém ou tentar fazer ciúmes com uma outra pessoa, é isso? Para as duas situações, tanto para tentar fazer ciúmes ou quanto para ter o seu prazer. Ai, mas eu tenho as minhas necessidades. Tá, ele tá tendo as necessidades deles. Isso é só momentâneo, gente. Os prazeres carnais são aqui na Terra, né? Então, mas ele tá tendo o prazer dele. Não tô falando só de sexo, dessas coisas não. Tô falando o prazer de estar com uma pessoa, etc. O homem pensa nisso, né? A mulher pensa tipo, mas ele tá com outra pessoa, tá lá, etc. Aquela coisa toda. Então, se você tá em busca de restauração, não arrume outra pessoa. Não, fique no foco. Só Deus. Fique no foco. Aguenta o que tem que aguentar, suporta o que tem que suportar. Posso garantir para você que se você suportar no momento, eu vou falar para as pessoas que estão passando por esse momento agora, posso garantir para você que a vitória vai ser muito mais rápida e muito maior, porque existe vitórias, né? Todas as vitórias são vitórias, mas existe uma vitória assim que com um grande exército que você vai lá e ganha rápido, e tem uma vitória que você vai ganhando aos poucos. Não, a sua vitória vai ser enorme se você não cair no deserto. Vai ser rápida e assim, muito prazerosa e muito gostosa, sem deixar marcas dentro de você, principalmente. Porque às vezes você arrumou uma pessoa, tudo bem, vai magoar ele, mas dentro de você vai ficar com aquele negócio. Se você não tivesse feito aquilo, machuca, entendeu? Fica dentro de você. Certo. Agora, segundo erro que quem tá assistindo a gente não pode cometer no deserto. Segundo erro? Ficar indo atrás o tempo todo, eu acho. Tô pensando em mim agora, tá? Cada situação, a gente já gravou vários vídeos aqui. No nosso caso, a gente tinha entrado em comum acordo de separar. Não sei, eu acho que não é a grande maioria dos casos aí. A grande maioria dos casos tem briga, mas o marido arrumou, cai fora. Decide, né? Cai fora, tal, e você fica... O que foi que eu falei mesmo? Não ficar indo atrás. Aí você sai, aí você fica indo atrás, bajulando, tal. Tudo que ele quer. Eu vejo ela conversando com algumas mulheres. Mas aí ele vem aqui de vez em quando, aí a gente faz amor. Gente, você só tá prolongando aí o seu deserto, porque tipo, eu sou homem, tá? Eu não queria isso. Carlos Wagner, jamais faria isso. Cada processo é um processo. Eu não iria lá ter relações com ela para depois ficar fora. São situações. Mas se tivesse, eu entendo que se ela começasse a ter essa situação, ela estava posicionada. E eu acho que jamais ela ia querer, acho que a gente até conversou mais ou menos sobre isso, só que assim, nunca, especificamente a pergunta direta, você que ia aceitar eu ir lá ter relação com você estando com a menina? Não. Pelo que eu conheço ela, seria muito difícil. Isso chama-se posicionamento. Então você acha que às vezes você está fazendo isso nem para satisfazer a sua vontade, para satisfazer a vontade, vou fazer a vontade dele, porque senão, né, ele vai querer ficar lá mais vezes com a menina. Não, você não vai fazer nada. Isso é um jogo espiritual aí que Satanás quer, né? E fica um antro, né? Porque é um antro. Apesar de a pessoa certa ser você, a esposa, ele tá com outra mulher lá, isso é um pecado, tá vendo? Uma redoma de pecado aí, porque você tá conivente com uma promiscuidade. Isso. Você tá conivente com a promiscuidade. O que é promiscuidade? É sexo a 3, a 4, sei lá, etc. Fora do casamento, adultério, né? Então, porque só tá faltando falar assim, vou levar uma menina aí e a gente faz junto. Tem uns que propõem. Então, olha a situação, porque não é eles, é o diabo, né? O diabo fala assim, já que ela tá me procurando, na cabeça do homem é o seguinte, ela tá me procurando sabendo, não que ele planeja isso, tá? Não, ele não tem na cabeça, não planeja na cabeça, é o diabo que põe. Ela tá me aceitando eu com a outra pessoa, e aí então pra ele não tem problema. Então se não tem problema, tipo, vou levando. E peraí. Aí agora, olha que situação pesada. Chega uma situação, vai chegar um determinado momento, se você ficar fazendo isso, que o gostoso vai ser ele na sua casa.
Não vai ser mais com a M. Olha que situação, você acha, ai que legal, Vira agora ele tá amante, vendo. né? É porque, tipo assim, o proibido é melhor pra carne. Então vai chegar uma hora que vamos supor que a amante até saiba, não ligue, porque ela está sendo usada pelo Satanás, ou é uma amante aquela fixa que já não aceita nem que o ex vai na casa da mulher. Aí ele vai querer ir, porque quando ele foi buscar a amante é porque era proibido. Né? Então vocês têm que entender isso, você não pode dar essa vazão, vocês não podem virar amante do seu próprio marido, ele fora de casa, tá? Seja amante dele quando ele estiver dentro de casa, isso eu concordo, tá? Seja amante do seu marido quando vocês estiverem só vocês dois numa só carne. Agora, quando ele saiu de carne e você quer virar amante? Não, vira amante quando estiver dentro de casa. Faça as coisas que você tem que fazer, não preciso aqui dar detalhes, quando ele estiver dentro da sua casa. Tá? E o homem precisa disso. O homem precisa disso. Só que quando ele estiver dentro de casa. Aí você quer fazer muitas vezes aquilo que você não fez dentro de casa quando ele está fora de casa. E não adianta. Aí você está conivente com o pecado. Ó. Pega essa chave aí, hein, mulheres, ó. Eu tô falando a visão masculina, tá, gente? A visão masculina eu preciso falar pra vocês, porque a mente do homem, como a gente ouviu alguma vez aqui, ouviu uma profissional aí. O homem pensa 32 vezes em sexo num dia e a mulher, em média, tá? 32 vezes em sexo por dia. Não é que o homem, eu vejo a relação sexual, sexo e tal. Não, o homem pensa 32 vezes e a mulher pensa em média tô tirando o braço aqui que eu tava com o braço na frente. O homem pensa em média 32 vezes, em média, de 30 a 32 vezes no sexo por dia. E a mulher pensa de 1 a 2 vezes por dia. Ó que situação. Por quê? Ah, mas é porque eu não gosto de sexo? Não, isso é natural. A testosterona do homem é diferente. Claro que a gente não está generalizando. Tem mulheres que gostam mais do que o próprio homem. Mas isso são casos... Exceções, né? Então, você tem que trabalhar isso quando você estiver dentro de casa, tá? Quando seu marido estiver dentro de casa, trabalha isso também, que isso também faz parte da questão aí do querer procurar, da segunda questão aí, que é querer procurar, o marido ficar procurando, e eu vou além, né? Tipo, toda hora, tô aqui, não, você tem que deixar sempre aí. Disponível, você né? tem que deixar aí, não é só no sexo não, tá? Eu falei do sexo aí, mas em outras situações você tem que... Mandando mensagem, criando historinha para caçar assunto. Exatamente, você só vai, usando filho, sei lá, qualquer coisa do tipo, você só vai tá prorrogando. É isso. Você só vai estar prorrogando o seu deserto, porque assim, vai estar bom para ele, porque ele vai dar... Se ele não entrar na fase do que eu tô falando prático, né? Eu gosto de falar coisas que eu passei. Se não entrar na fase da falta da família dele... então ele passa aqui uma vez por dia, 3 vezes por dia, uma vez por semana, aí entra aqui, a gente conversa. Eu não tinha isso com ela. Por que eu senti falta da minha casa? Porque eu não tinha. Chegou uma hora que fez falta. Duraram 2 meses e pouco? Duraram 2 meses e pouco, mas em 2 meses e pouco fez falta. E eu garanto para vocês que os seus maridos fazem falta. É que muitas das vezes você deixa ele entrar dentro de casa, fazer as coisas, etc., entre tantas coisas, desde o sexo até conversa, tal. Então vocês acabam virando amigos. Então ele tá simples, ele tá fora no pecado, que a carne é gostoso, e tá dentro, ele tá na família dentro de casa. Mas aí eu não tenho ninguém, aí para ele fica fácil. Eu vou arrumar alguém, ele vai ficar, não vai. Ele pode ficar nervoso na hora, mas depois quem vai doer em você. Vai doer em você, pode ter certeza. Isso aí. Você vai se sentir literalmente usada. Posso garantir pra vocês. Forte, hein, gente? Presta atenção aí, hein, galera? Bora lá, pra finalizar a terceira coisa que é um erro agora, que não pode. Você não consegue pensar na terceira coisa? No deserto? Não, no deserto claro, não seria... É que você tá falando coisas mais pessoais, né? Tipo, não, espiritualmente falando... Pode falar espiritualmente. Espiritualmente falando, eu voltaria até pra primeira. Que é a busca por Deus, né? A busca por Deus. Não tem... por isso que eu vou falar aqui no âmbito nosso, o âmbito que eu acho que as pessoas têm que ter. Isso, restauração para casamento, familiar, pai com mãe, etc. Porque o deserto não serve só para restauração do casamento, né? Sim. É restauração de tudo. Então eu vou voltar. Falei, vamos supor que a primeira era a segunda era a terceira e agora é a primeira, tá? A primeira é a busca por Deus. Quem vai te dar quem vai te dar o alívio no coração, na mente, é o próprio Espírito Santo. Mais uma vez eu falo, a salvação é individual.
Então, quando você busca Deus, você faz o seu culto doméstico lá com sua esposa, com seu marido, com seu filho e tal, mas a sua busca interior com Deus é sua, é somente você e Deus. Ontem a gente estava fazendo um culto na casa do meu pai à noite. Meu pai falou uma palavra interessante que todo mundo já deve conhecer, quem sonda o coração do homem é Deus. Eu não conheço, nem eu conheço o que está dentro do meu coração. Eu acho que eu conheço, mas quem conhece é Deus. Olha o cuidado que tem que ter. Então, por que você tem que buscar a Deus? Para você não cair em primeiro lugar. Para você não cair na cilada de buscar outra pessoa. Para você não cair na cilada de deixar o seu marido dentro de casa. Eu estou falando da primeira para as outras duas agora, como o Espírito Santo ministra, né? Justamente para isso. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai te dar entendimento, sabedoria, vai te dar leveza para você não precisar do sexo nesse período de deserto, né? Não vai precisar estar com contato e tal, aquela falta toda dele, ele que vai sentir falta de você, porque você vai estar com a presença do Espírito Santo. E se ele está fora, ele ainda não vai estar. Ele ainda não vai estar. Aconteceu comigo, o Espírito Santo começou a entrar, habitar dentro de mim 15 dias, 10 dias antes de eu voltar para casa, por conta de intercessão, de oração, né? Dela, da mãe dela e outras pessoas, que começou a visitar o meu coração, e eu comecei a entender que eu estava no erro. Então ele vai começar a entender que está no erro através da sua oração, não é através de você falando, a Bíblia fala que você não pode ter duas mulheres, tal. Não, você pode até mandar algum versículo tal para ele quando você tiver algum momento, mas assim, é o seu silêncio, né? O seu silêncio com ele e a sua busca com Deus que vai fazer com que a palavra chegue até ele, porque assim, humanamente falando, vamos supor que você tem um filho, vocês que têm filho, mãe, o pai, qualquer pessoa mais próxima de você, sei lá, uma pessoa que conversa com você, tá conversando. Aí do nada, um dia, 2 dias, 3 dias, essa pessoa começa a ficar calada. Você não acha estranho? Nossa, mas essa pessoa conversava, meu filho tá calado, será que ele tá doente? Será que tem acontecido alguma coisa na escola? Será que ele sofreu alguma pressão? É a mesma coisa que seu marido vai sentir quando você ficar calada. É a mesma coisa. Eu sentia. Nossa, mas ela ficava aqui no começo da restauração dela. Mas você tá cego. Você precisa cair a venda dos seus olhos. Você precisa ir lá no lugar pra gente restaurar. Eu falei, não preciso de nada disso. Eu tava cego ainda. Eu tava certa que eu tava cego, mas não era ela que ia tirar a venda dos meus olhos. Era Deus. Através do quê? Das orações dela, não das atitudes dela. Né? Então, tá aqui uma pessoa que pode falar isso, passou por isso, foi rápido, porque entregou rápido. Você não sabe porque você passou 4 meses no deserto, estou há 2 anos. Então, de repente, você precisa tirar algumas coisas aí para passar de 2 anos para não chegar no terceiro e chegar 2 anos e 1 mês. 1 mês você vai voltar. Eu garanto para você, não é eu que falo, o Espírito Santo e a Bíblia diz isso, né? Confia no Senhor, Ele vai te entregar. Só você confiar e ter fé no Senhor, não é no seu marido, não é em algumas atitudes. Então, se você está aí, vamos dar o exemplo que eu falei agora, 2 anos no deserto, então hoje você entrega nas mãos de Deus e confia nele, entrega tudo na mão dele, eu posso te garantir que vai ser muito rápido a volta. Se for tudo conforme os planos de Deus, né? Tudo conforme a lei de Deus, vai ser rápido, porque Deus não promete uma coisa que ele não possa cumprir. É isso. Então, ele deixou aí as 3 chaves para vocês. A terceira que virou a primeira, que, na verdade, qual é o erro que você não deve cometer? Se afastar de Deus. Se afastar de Deus. Né? Deixar de buscar, deixar de orar, deixar de entregar o que você precisa entregar na mão do Senhor. A segunda chave é você não arrumar outra pessoa, independente de qual seja o motivo. Mantenha-se no foco, né? Você vai causar problemas posteriormente e você também vai desagradar a Deus. Pensa principalmente nisso, que Deus não vai se agradar disso. E a terceira, né? A terceira dica que ele deu aí de erro que você não pode cometer é ficar indo atrás, ficar insistindo, tanto emocionalmente, implorando, usando filhos, arrumando historinha pra ficar de conversinha, como sexualmente falando. E que eu não poderia deixar de comentar, olha como o Espírito de Deus trabalha, né? Nós estávamos deitados ali, acordamos, tomamos café e acordamos literalmente porque tinha um funk ali na porta da janela. Não parava, desde a hora que a gente acordou.
Até a hora que eu fechei a porta aqui pra gente fazer o vídeo, eu falei, caramba, esse vídeo essa música vai atrapalhar. Se for fechar a porta e iniciar o vídeo, a música parou. A gente até fechou por causa da luz. Eu falei, não queria fechar por causa da luz. Mas o barulho tava muito grande lá fora, fechou, acabou. Glória a Deus, aleluia. E é isso, gente. Bom restinho de feriado pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês, que proteja, guarde a vida de vocês, dê sabedoria pra vocês nesse processo. Que é isso que vocês precisam, né? Ter discernimento da voz de Deus pra poder agir. E mais uma vez eu vou deixar meu e-book aqui pra vocês, pra te ajudar. 21 dias nessa caminhada de fé, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo vídeo. Meninas, Deus abençoe. Ó, Deus tem que ser o supremo na vida de vocês. Creia, não, eu sei da dor que é um deserto, tá? Eu passei muito rápido por ele, mas eu sei da dor. Ficam marcas, sequelas, mas Deus, ele é um Deus que limpa tudo. Tá? Então não fica preocupado com amanhã, tira sua ansiedade, preocupe-se com o hoje, preocupe-se com Deus, preocupe-se com a salvação, preocupe-se com a vida eterna, preocupe-se com o amor de Deus sobre o seu coração. O restante ele vai fazer, porque quando ele entregar de novo para vocês, e eu vou dar já a dica do talvez no próximo vídeo, quem sabe, né? Quando ele entregar para você de novo, faça diferente, faça diferente quando ele entregar de novo. Tá bom? É isso. Beijos. Beijos.